infelizmente, para mim, estando hoje na presidência da comissão científica desse evento, poder ter um grupo como esse, que acreditou, que acredita, que trabalha, que estuda, que pesquisa, que viaja, e ter gente que ainda entende isso como importante, pessoas que ainda tomam fôlego para continuar nos apoiando a fazer isso, penso que isso paga todo o estresse, toda a desorganização que a gente fica internamente, o mal que a gente passa. Ontem de manhã passei muito mal, não consegui estar aqui, por conta de um monte de coisa que vai acontecendo. A gente come mal, a gente dorme mal, a gente viaja, a gente estressa, mas, no fundo, a gente passa um batom e a gente continua seguindo com a nossa vida. Então, me deram esse papel de mediar essa discussão, e eu queria ouvir os nossos colaboradores. Gostaria que, se possível, cada um falasse um minutinho sobre o impacto que esse evento pode ter causado na vida de vocês, em termos de que relevância isso pode ter gerado para o nosso país, e aí a gente abre para as perguntas. Tá? E a gente tem um grupo aí mediando. Queria começar agradecendo a todos, né, a presença, mais uma vez, reiterar os agradecimentos da professora Maria Elisa. Foram, aí, somando tudo, né, 3 dias muito gratificantes, cansativos. Estou vendo a carinha de vocês agora, que estava de costas até esse momento, mas tenho certeza que, para todos, foram momentos muito importantes para o nosso desenvolvimento enquanto pessoa e enquanto profissionais. E, por isso, agradeço, porque eu me sinto uma pessoa um pouco melhor do que eu cheguei aqui em Curitiba. Obrigado a vocês. E aí agradeço aos palestrantes, aos professores, aos doutores, aos colegas e amigos que aqui estiveram, por compartilhar o conhecimento, share knowledge with us, nós só temos que agradecer por estarem aqui conosco. Bom, é um evento de uma magnitude e de uma importância, né, não somente individual, mas uma importância cultural muito grande, numa era que eu tenho falado assim com algumas pessoas, numa era que eu gostei muito do que o Dr. Salomão falou, na questão de que o espectro do autismo talvez há uma suspeita, né, que no futuro não seja tudo isso, né, que a gente esteja falando de coisas que são diferentes. E eu suspeito também que os eventos e esse crescimento também do espectro de eventos de autismo também aconteça a mesma coisa. E esse daqui é um evento multidisciplinar, um evento que é um cuidar, que pressupõe, né, que a proposta, o que a gente faz de proposta, que tente acolher as demandas de vida diária e as demandas cotidianas do profissional, da família, do pesquisador e dos profissionais. E que sobreviva por longos períodos a esse grande guarda-chuva que tem se aberto cada vez mais na esfera do autismo, no campo do autismo, né, que está crescendo muito. Bom, eu acho que, de palavras iniciais, para mim, são essas, né, para inaugurar essa conversa. E, enfim, estou muito satisfeito com tudo que aconteceu e espero poder encontrar vocês em outros eventos, mais e mais vezes, cada vez desfrutando e compartilhando e construindo conhecimento na área do autismo. Obrigado, pessoal. Também gostaria de agradecer a todos presentes aqui, todos os palestrantes, né, meus colegas de comissão científica, foram meses trabalhando nesse trabalho. Agradecer também a oportunidade e o convite de fazer parte dessa comissão científica aos diretores da Policivitas, né, e também agradecer pela coragem de abraçar um evento, acho que só tende a crescer, né, de magnitude, né, para mim, para a Maria Elisa, que somos amigas há anos, eu não vou falar quantos, né, senão fica chato, né, amiga? A gente sempre falava, né, de conseguir fazer um evento assim, então, para nós é uma grande felicidade, né? Eu, como fonoaudióloga, né, e que fiz toda a minha
base de estudos na área comportamental, para mim é uma alegria perceber que em toda e qualquer fala de qualquer um dos palestrantes, né, a gente tem a questão da interação, né, da comunicação, da construção da linguagem no sentido de como a linguagem se desenvolve na perspectiva desenvolvimental, né, desde o início do desenvolvimento, quando a gente nem está pensando nisso, e como isso é importante, como esse olhar para essa questão do contato visual, da interação face a face, do apontar, da atenção compartilhada, do apontar, e ontem fiquei muito feliz de ouvir isso na fala da Tati, né? Do apontar, não é apontar para mostrar, é o apontar e olhar para o outro. Isso é comunicação, né? Porque eu tenho a comunicação em si com a questão da interação social. E eu gosto de eventos desse tipo, e para mim é valoroso ver isso, porque nós que atendemos, né, que trabalhamos com crianças autistas, seja no contexto clínico, no educacional, né, e nós também, como temos a responsabilidade de formadores na área, né, de pessoas que trabalham com autismo, porque eu me sinto responsável cada vez que eu vou fazer uma palestra, vou dar um curso, vou ministrar um curso, um evento, porque eu sou uma multiplicadora, né? E vocês também, em muitos momentos, também são multiplicadores, né? Porque se eu estou falando para você e você aprende um pouco, você vai passar isso para o outro, para as famílias que vocês atendem, para os seus alunos. Isso tem um efeito multiplicador muito grande. Então, ver aqui 800 pessoas, né, representando todos os nossos estados. Nós temos pessoas de todos os estados, mais o Distrito Federal, né, num país com a dimensão que o Brasil tem, e todo mundo aqui, né, durante todos esses dias, fazendo pergunta, tirando foto, mostrando que quer isso, que quer aquilo, e que gostaria de levar esse conhecimento para outros lugares. Isso é extremamente reforçador para todos nós. Então, eu como fono, mas como uma pessoa que trabalha com autismo, fiquei extremamente encantada, né? Porque quando eu estou atendendo, quando eu estou com aquela pessoa, também tem questões sensoriais, também tem questões de função executiva, de comportamento, né? Assim como muitos de vocês, né, uma TO atendendo, uma psicóloga atendendo, tem as questões de comunicação. Como eu trabalho com autista se eu não entendo de comunicação, né? Não é uma questão, a fono vai trabalhar comunicação e eu não. A todo momento nós estamos nos comunicando. E como a gente aprende se a gente não tem troca, né? Como a gente aprende se a gente não vai em eventos desse tipo, onde todo mundo, ninguém se ausentou em nenhum momento por desinteresse de uma área ou de outra, porque você sabe que o todo, que cada parte do que cada um falou constitui o todo que a gente precisa trabalhar todo dia. Então, agradeço a todos vocês, né? Foi está sendo um imenso prazer. Maria Elisa is going to translate for me. Vou traduzir para ela. Yes. So I just want to say that I think that this conference was so well designed to show us and remind us about the many voices that are needed in order to address the different challenges that are faced by individuals with autism and the challenges that we have as professionals to help support them. And so, sorry. Ela está dizendo... Ela está dizendo da importância que eventos como esse têm para a comunidade científica, no sentido de entendermos o que é que a gente precisa fazer para compreender melhor a pessoa com autismo, por enquanto. That seemed very short. That's okay. I'm excited to hear that so many of you came from every state, representing all across Brazil, and that you're going to go back to your settings and take this information with you. Ela está dizendo que ficou bastante impressionada de ver pessoas de todos os lugares, vindo de todos os lugares para cá e agora retornando para os seus lugares com essas informações. And I'm hoping that also we can continue to think about ways to collaborate, and so that you don't feel alone in your settings thinking about these issues and thinking about how to help individuals with autism. Ela está dizendo sobre a força da colaboração, que vocês não fiquem sozinhos, isolados daqui para frente, que os termos de parceria, as coisas do grupo, elas são importantes. Because one of the things that's really highlighted in this conference is that there's a lot of information that we need to take in from a lot of different people in order to figure out how best to help support the individuals with autism. So the best way to
to move forward is going to be collaboration and continued sharing of information. O mais importante agora é continuar dividindo informações, trocando experiências e colaborando uns aos outros, o que eu também acredito. Eu também fiquei assim bastante impressionada quando, né, eu cheguei, não imaginava que era uma quantidade tão grande de pessoas e que isso eu acho maravilhoso, né, ter essa possibilidade de ter pessoas de todos representadas, né, de todos os estados do Brasil. Então acho que isso é extremamente importante e mais ainda em áreas totalmente diferentes, né? Eu acho que isso agrega só, né? Então, não só professores, pais, terapeutas, enfim, né? Profissionais de todas as áreas da saúde. Então, acho que isso é bastante importante, essa possibilidade a gente falar de um tema tão importante e tão amplo, e principalmente que eu sinto assim, né? Quando o Dr. Salomão fala desses tratamentos, né? Essas coisas que a gente fala assim, meu Deus, que loucura fazer isso. Então, a gente vê o quanto, mas é uma loucura por entender que os pais estão desesperados, né? No sentido de buscar uma ajuda e um tratamento, e um tratamento que, inclusive, nós estamos aprendendo a tratar, né? Porque é muita criança de uma vez só, e principalmente porque a gente percebe isso. Eu sempre falo que quem trata de uma criança com autismo é um terapeuta a mais, é um médico mais, porque sai completamente fora daquilo que a gente até então tratava, né? Então, aquela criança que tem um pacotinho que vem tudo junto, né, dessa sintomatologia, a gente já sabe, né, de olhos fechados como tratar. E o autismo não, porque eles são muito únicos mesmo, e para cada uma dessas crianças a gente tem que ter realmente um olhar, um tratamento. Então, assim, eu tenho duas coisas que eu acho bastante importante de dizer, assim, em relação aos pais, né, da gente ter esse cuidado mesmo com os pais e saber que eles estão desesperados mesmo, por isso que acabam fazendo, né, procurando coisas que a gente não tem qualquer embasamento científico, mas me parece que, né, o filho a gente quer fazer o máximo que pode. E outra coisa, assim, a possibilidade de ter tanta gente de tantas áreas, e para que as pessoas aprendam realmente a como lidar com a criança autista, né? Não adianta lá no meu consultório os terapeutas saberem muito bem como lidar com essa criança, mas a secretária, o guarda que fica lá cuidando dos carros, a faxineira que faz a limpeza na clínica, não saber também, né, dessas crianças minimamente para poder entender que aquele comportamento não é porque eles são mal criados, que eles são mal educados, né? Então, que tem alguma coisa ali acontecendo. Então, eu acho que esse tipo de evento só propaga, né, propaga uma orientação um pouco mais fidedigna mesmo, verdadeira, né, no sentido da gente ajudar um pouquinho mais a população aí. Vou ser breve no seguinte sentido. Eu trabalho com autismo há 45 anos, mais ou menos. Desde que eu nasci, eu estou com 46. Então, eu tenho uma vida dedicada ao autismo. E a pergunta é, o que faz com que a gente se interesse pelo autismo? Então, muitas vezes me perguntam se eu tenho filho, primo, autista. Não, não tenho. Para o bem ou para o mal, não tenho. Mas o que chamou a minha atenção para o autismo, inicialmente, foi o quão instigante é esse quadro. Quase como esses indivíduos são incompreensíveis para a gente. Eles têm comportamentos que nos deixam absolutamente estupefatos, né? Para usar uma palavra que quase ninguém mais usa. E eu vi o meu primeiro autista quando uma psicóloga me mandou um menino, o Rodney, que ele foi absolutamente mudo, completamente mudo, até os 3 anos e meio. Aos 3 anos e meio, ele ficava o tempo todo num cercadinho com jornais da frente da televisão, e a mãe trabalhava como costureira em casa. Uma noite, subitamente, alguém, uma vozinha que nunca tinha sido ouvida em casa, leu Desastre aéreo mata 47 em Guarulhos. Era o Rodney lendo pela primeira vez. E ele gostava de determinadas coisas muito estranhas. Ele gostava muito de ficar parado na Paulista com a Augusta. Quem conhece São Paulo sabe o movimento que é aquilo. E ele gostava muito de ônibus. Então ele ficava exatamente 60 minutos ali, pedia para ir para casa e desenhava todos os ônibus que haviam passado, com as cores correspondentes e com a placa.
Isso foi uma coisa que naquele tempo era extraordinária, a gente não conhecia praticamente autismo no Brasil. Eu fiquei fascinado por aquela história e acabei me apaixonando por isso, né? O que eu estou querendo dizer? Que quando a gente vem participar de um evento como esse, na verdade, quem está do lado de cá também tem quase tanto prazer quanto vocês. Então, eu adoro dar aula, eu tenho paixão por falar em autismo, então realmente é uma oportunidade que eu tenho de trocar com vocês, e eu acho que é uma obrigação de quem trabalha há tanto tempo com isso, compartilhar com vocês os seus pensamentos, sejam eles corretos ou não. Então, o que eu desejo? E das coisas que eu falei, alguma coisinha fique na cabeça de vocês, que faça com que vocês reflitam algo diferente do que aquilo com que vocês entraram. Então, acho que se for isso uma dúvida, uma verdade que tem que ser, eu já estou muito feliz por ter participado disso. Muito obrigado. Bom, queria começar agradecendo o convite ao Grupo Policivitas, à Comissão Científica. Eu não trabalho há tanto tempo assim com autismo, como o Salomão. Sou mais recente na área. Eu fui aluna dele. E, diferente, acho que do percurso de muitos aqui, eu caí de paraquedas na área do autismo. Eu trabalhava no laboratório, no mesmo laboratório do professor Salomão, mas trabalhava com leitura, escrita, desenvolvimento de instrumento, avaliação neuropsicológica de crianças com dificuldades de aprendizagem. E aí, um belo dia, alguém falou, olha, a gente precisa de alguém para fazer iniciação científica com avaliação neuropsicológica de crianças com autismo. Aí, eu sempre lá, né, dando uma olhadinha no grupo, né, vendo o que acontecia por ali, falei, acho que eu quero. E aí, assim, começou a minha história, que foi sem querer, né? E aí eu comecei a ler, comecei a estudar, e eu acho que o que move a gente, né, nós pesquisadores, não são as respostas que a gente obtém com os nossos estudos, com as nossas pesquisas, mas as perguntas, né, as outras perguntas que surgem. Então, toda vez que a gente faz uma pesquisa, que a gente faz um estudo, a gente encontra uma resposta, mas outras tantas perguntas surgem. E aí, quando eu comecei a estudar autismo, eu vi que tinham muitas perguntas, tinham poucas respostas, e na minha área, especificamente, na área de neuropsicologia, a gente tem algumas respostas, mas a gente tem mais perguntas, principalmente por conta das limitações que a gente tem em relação aos instrumentos, a forma como os instrumentos são padronizados, normatizados, e pensando nas características da população que a gente trabalha. Então, muitas vezes, né, eu digo que aplicar um teste, você não precisa ser psicólogo, você não precisa ter uma especialidade, né? Aplicar e corrigir qualquer pessoa faz, é só saber ler, né, e compreender. Mas interpretar, entender o contexto da avaliação, integrar as diferentes informações. Então, eu acho que, para mim, um evento como esse é importante não só para a gente discutir respostas, mas também pensar nos desafios, nas perguntas que a gente levanta para continuar estudando, para continuar pesquisando, para continuar aprimorando a nossa prática, porque a gente ainda tem muito o que fazer, né? Então, todos os profissionais, acho que foi uma fala relativamente comum, a questão das dificuldades que a gente tem em relação à educação no nosso país, né? Então, isso que move, então, essas perguntas, a gente continuar pesquisando, estudando e buscando ajudar os nossos alunos, os nossos filhos, os nossos pacientes. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês e aprendendo também, porque quem está aqui desse lado também aprende bastante. Bom, boa tarde. Obrigado novamente pelo convite. Obrigado também porque ante a pergunta da professora acerca de que levamos deste congresso, bom, eu me levo muitas coisas. Primeiro, em termos científicos, acadêmicos, ter a oportunidade de compartilhar as falas e as conversas com os outros palestrantes e o nível que tem, e também a possibilidade de falar com outras disciplinas. Mas también es una fala que no ocurre solo aquí en el palco, sino también ocurre ahí fuera de este palco con vocês. Y esa es una oportunidad única que a gente tem que aproveitar, y vocês também, cada vez que aconteça um congresso como este. Então,
mas principalmente também me levo outra coisa muito especial que ocorreu o primeiro dia. Bom, eu estou preocupado, minhas pesquisas têm que ver com as questões culturais, perguntas acerca da cultura. E a palavra cultura, não, tem uma etimologia que tem que ver com cultivo, cultivar. Não? E quando Pablo falou o primeiro dia, é bem emocionante isso, que ele esperava, em português não sei como foi, mas em espanhol eu entendi que ele estava procurando, não, pedindo um solo fértil, não? Solo fértil. É isso mesmo. Um suelo fértil em espanhol. E isso para mim bom, genera de novo uma motivação para continuar pesquisando, porque justamente acho que nossa tarefa como profissionais, mas também como família, como amigos de eles, é preparar esse terreno, não, para o cultivo, não, e conseguir mais cedo que tarde esse solo fértil. Não? Então, isso. Obrigado, Pablo. Um prazer conhecer a Rodrigo. Um prazer compartilhar com vocês estes dias. Boa tarde a todos. E, em primeiro lugar, quero agradecer a Maria Elisa, a Simone, o Djalma, toda a comissão pelo convite para participar do evento. Parabenizar também o Ramiro, o doutor Salomão, a Lígia, os demais palestrantes. Obrigada. Como o tempo é curto, só queria ressaltar 2 pontos aqui. O primeiro, que cada um dos palestrantes preparou sua palestra sem um mostrar para o outro. Só que, no fim, cada um de uma área diferente, professora, terapeuta ocupacional, psicólogo, o que mais? Oi? É isso. Médico. Só que, no final, palestras de um acabou falando praticamente a mesma coisa que a do outro. Eu vi a palestra da Tamara, do Dr. Salomão, da Andréa Werner. Muita coisa que eu falei também estava lá. Isso significa... Mesmo, não é porque a gente é autista, né? Isso chama consistência. Muito bom ver que, apesar de sermos tão diferentes, nós pensamos parecido. E, para finalizar, eu só queria fazer um relato de uma situação que aconteceu na minha participação aqui do Congresso. No dia da minha palestra, eu falei sem parar durante 1h30, até estourei um pouco o meu tempo. Só que nas noites de sexta e de sábado, eu saí para jantar com os outros palestrantes e com a comissão. E lá nos restaurantes eu fiquei praticamente mudo, sem falar quase nada com ninguém. É muito importante e como eu falei no final da minha palestra, apesar de eu ser um cartunista e escritor famoso, famoso no meio autista, não famoso tipo um Paulo Coelho, né? Apesar disso, eu continuo sendo a única pessoa que vai nas festas de família e é o único que nunca... O único que não vem junto nem com mulher, nem com filho. Por que eu até queria agradecer a fala do Dr. Salomão, né? Porque me deu um alívio. E só repetindo o que eu falei no final da minha palestra, muito importante a realização de eventos como esse, porque ajuda a entender o lado de dentro da pessoa autista, ajuda a sair do estereótipo. Para você, o maior sonho da maioria é também lançar um livro, ficar famoso, aparecer na Rede Globo, viajar para o exterior, comprar uma Ferrari.
Só que a gente, como a gente tem esse hiperfoco no trabalho, no profissional, a gente consegue conquistar isso com um pouco menos de obstáculos, um pouco menos de pedras no caminho. Acho que o sonho do autista é ele ter amigos, ele ter uma namorada, ele ser convidado para uma festa de aniversário. Então, é muito importante a discussão sobre esse assunto, porque ajudam a conscientizar o povo sobre a inclusão do autista, integração. Em vez de olhar para o autista, ver ele isolado, deixar ele quieto lá no canto dele, que é a reação natural, conhecer melhor a realidade da pessoa autista ajuda a desenvolver esse olhar de acolhimento, trocar o julgamento pelo acolhimento, ver a pessoa lá quieta no canto, em vez de falar, aquele lá é tímido, aquele lá é caladão, deixa ele lá. Usar essa estratégia de chegar nele e falar, está com dificuldade de puxar conversa com os outros, vamos lá, está achando muito barulhento aqui, vamos para um canto mais calmo. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas que, ainda bem, não são os exemplos aqui ao meu lado, pelo contrário. Tem muita gente que só ajuda os autistas dentro do consultório, dentro da sala de aula, mas sai de lá, vira outra pessoa. Não sei se vocês lembram lá num desenho animado antigo, né? Voltando de novo ao tema da Disney, né? Um desenho lá do Pateta motorista. Quando ele está andando a pé, ele é um cara bonzinho, todo pacato. Entra no carro, vira um demônio, vira uma pessoa violenta. Tem muita gente que é assim, né? Aparece na televisão, né, nessas caminhadas de autista, ajudando ONGs, mas no dia a dia acaba sendo um agente de preconceito. E o objetivo daqui, acredito, foi cumprido com orgulho. Ajudar a disseminar esse preconceito. A intolerância a determinados ruídos do indivíduo com autismo está relacionado ao transtorno da misofonia? Isso é quem gostaria de responder? Para qualquer um dos especialistas. A misofonia ela é uma intolerância aos sons muito agudos. Que é o que a pessoa está perguntando. Percebidos a partir da frequência de 8 kHz. Eu não sou da área precisa pular isso, essa audiologia, parte. mas, né? São frequências que o ouvido humano às vezes não capta muito, tanto que quando a gente vai fazer exame audiológico não é testado esse tipo de frequência, só até 8, depois não se testa mais, mas muitas pessoas têm uma percepção auditiva desses sons, mesmo não sendo autistas. Né? Então, a resposta é sim. Então, tem pessoas com autismo que têm, né? Assim como tem pessoas que não têm autismo e também têm. Isso pode ser feito um trabalho de dessensibilização auditiva ou neuroestimulação auditiva, né? Que tem pesquisas ainda sendo feitas para ver se esse tipo de trabalho vai ser efetivo ou não. Ainda não há nada conclusivo. Então, a resposta é não? Nem todo autismo. Não, a pergunta é, tem relação? Não. Então, tem relação. A pergunta se é um transtorno da misofonia. Eu queria que não seja um transtorno à parte. Não é um transtorno à parte. Não é. Isso, né? Isso. Está respondido. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Maria José, eu sou pedagoga, psicopedagoga, moro em Alagoinhas, Bahia. Doutor Salomão, o senhor falou que é muito importante fazer uma avaliação neuropsicológica. Mas o que a gente tem visto hoje é neuroeducação, neuropsicopedagogia, neuropedagogia, e me causa, enquanto pedagoga, uma certa insegurança. E eu pensei em fazer uma dessas especializações, mas não me senti segura. O que, de fato, realmente ficou agora? Porque, no meu entendimento, seria só neuropsicologia. Por que essas outras denominações de neuroeducação e pessoas clinicando assim? Eu queria mais uma opinião do senhor mesmo em relação a isso. Porque está na moda. Mas é permitido liberar? Não é permitido. Então, o que está acontecendo hoje? Na minha opinião, não existe psicologia sem o aspecto de neuro. Qualquer psicólogo que faça um serviço, um trabalho bem feito, necessariamente está fazendo o que aquilo hoje se chama de neuropsicologia. Né? Eu acho que esse termo foi inventado para distinguir
pessoas que fazem uma avaliação mais abrangente, talvez a Tati possa depois falar melhor do que eu. O que eu posso dizer é que virou uma palavra da moda. Então, eu já vi, por exemplo, neuropsicopedagoga. Se o cara fez 8 universidades ou ele está utilizando termos... Por exemplo, a gente está começando a usar termos que não existem em português. Não existe neurodesenvolvimento em português. Nenhum dicionário português tem esse termo. De onde ele vem? Do uso literal do inglês. Então, a gente acaba criando coisas que são da moda mesmo, né? Então, o que eu quero dizer com avaliação neuropsicológica? Uma avaliação psicológica baseada em procedimentos com eficácia comprovada, feitas por um profissional competente, com uma leitura quantitativa e qualitativa. Então, isso, para mim, é uma avaliação psicológica bem feita. Mas a norma hoje é chamada de neuropsicóloga. Eu tenho uma do meu lado. Essa moça é uma neuropsicóloga. Vou entrar aqui, então, um pouquinho na resposta dele. Dentro da neuropsicologia, a gente tem diferentes vertentes, diferentes formas de olhar para o indivíduo. Nem todas as linhas dentro da psicologia considera aspectos cognitivos e neurobiológicos como fundamentais, como importantes para interpretar o comportamento do indivíduo. Então, por exemplo, tem os testes projetivos, que avaliam aspectos da personalidade e que tem muitas áreas dentro da psicologia que olham para a personalidade sem olhar para aspectos neurobiológicos. Então, a gente vai chamar de avaliação neuropsicológica toda avaliação que tem uma interpretação pautada nas funções cognitivas. Por definição, hoje, por lei, quem pode ser um neuropsicólogo? Um psicólogo ou um fonoaudiólogo. Então, a neuropsicologia ela é uma especialização dessas duas disciplinas. Por quê? Por conta de instrumentos e por conta de um conhecimento prévio que é necessário, que outras formações não dão. E aí eu concordo quando o doutor Salomão coloca que colocar o neuro na frente virou uma questão de moda. Então, falar que existe uma especialização em neuropsicopedagogia parece que é mais importante, enfim. E é inconcebível você pensar em desenvolvimento sem pensar no desenvolvimento neurobiológico das funções cognitivas. Você não tem como dissociar isso, né? Então, tem uma questão que é modismo, mas tem uma questão de interpretação também que, na verdade, nem toda pessoa que faz avaliação psicológica ela tem essa interpretação neuropsicológica pensando nas funções cognitivas. Então, por exemplo, os psicanalistas, eles podem fazer avaliação psicológica, mas eles vão interpretar por outros aspectos. Tati, e obrigada, tem a questão Tati. Do uso de instrumentos que são restritos a algumas áreas também, que isso tem que ser levado em consideração. Exato. Por exemplo, instrumentos de avaliação intelectual são restritos à categoria profissional dos psicólogos. Então, isso é importante destacar também. Exato. Tem uma discussão na área de se, de fato, outras categorias, por exemplo, um psicopedagogo que faz uma boa especialização, que tem um conhecimento bom de instrumento de avaliação, talvez ele faria uma avaliação neuropsicológica melhor do que um psicólogo. Mas essa discussão da abertura dos testes, ela ainda é uma discussão quente dentro da psicologia. A gente tem duas vertentes, uma turma quer abrir, uma turma não quer abrir, então ainda não é um consenso. Boa tarde. Primeiro, eu queria parabenizar a todos. A maioria de vocês que estão aí na frente eu conheço e acompanho há bastante tempo. E aconteceu uma situação que eu acho que é bem interessante. Eu estava ouvindo o Rodrigo falar agora no final, e alguns de nós rimos, inclusive, de algumas falas dele. Mas eu acho que é extremamente importante o que ele nos diz, que é: eu quero ter amigos, eu quero me relacionar. E aí, eu hoje moro em Ilhabela, mas eu morei em Florianópolis, que é a cidade onde o Rodrigo morou, e lá a gente se conheceu. E eu lembro que quando eu fui, depois de um ano, para a cidade visitar, eu falei: Rodrigo, estou indo para Floripa, quero te ver. E ele disse: eu vou lá então no teu consultório, no teu antigo consultório te encontrar. Aí o Rodrigo foi lá e eu ia almoçar com várias pessoas e eu disse: Rodrigo, almoça com a gente. E aí eu digo assim, eu sempre chamo ele de amigo. O Rodrigo é meu amigo.
As pessoas perguntam, mas você já atendeu o Rodrigo? Nunca. Ele é meu amigo. E dentro dos trabalhos que eu já fiz, a gente tinha um trabalho que era o amigo terapêutico. A gente usava esse nome. Quando as pessoas com autismo chegavam numa fase de adolescência, a gente buscava por estudantes de áreas da psicologia ou da pedagogia, e a gente fazia trabalhos onde eles pudessem acompanhar autistas em situações sociais que são próprias da idade. Por exemplo, ir ao cinema, ir jantar num restaurante, numa pizzaria, passear no parque, enfim. O que vocês acham sobre esse tipo de situação, esse tipo de trabalho, que seria do atendimento terapêutico bem no contexto social, e como que funciona isso, se vocês conhecem isso em outros lugares, como que funciona exatamente? Eu penso que ampliar as oportunidades sociais que são externas àquela que a gente faz em ambiente controlado, funcionalizando aquelas habilidades que a gente ensinaria em algumas situações e que dependem da demanda. Então, depende de ver se tem fila ou não, depende de ver se vai ter mais gente ou não. Isso eu não consigo controlar fora de consultório. Então, ela precisa acontecer até para eu ver a aplicação daquilo que eu ensinei. E outra, precisa para não fazer nada, só para passear. Só para passar o tempo, para coçar o saco, dar uma volta. Então, é mais legal, muitas vezes, a gente desvincular, ainda que de uma forma meio que direta, vinculada, o acompanhante, e esse acompanhante servir a pessoa daquilo que ela precisa relacionar à idade dela. Penso que, ainda que não seja 100% espontâneo, em alguns a gente já lê alguma coisa com relação a isso, dizendo que é um pouco artificial, mas 50% do nada acaba sendo o dobro. Então, penso que, na minha opinião, isso é importante. A gente tem uma tendência a seguir para isso, principalmente porque eles estão crescendo. Eu, particularmente, gosto. Pode me convidar, viu, Sandra? Que eu vou também. Então, também é isso que eu ia até começar falando disso, que eles estão crescendo. E, de fato, o que tem acontecido mesmo no consultório e que vai batendo um desespero nos pais, porque as crianças vão crescendo, vão virando adolescentes, pré-adolescentes, e como lidar com isso, né? Não só do ponto de vista social mesmo, mas das mudanças que vão acontecendo, né? É uma questão que fica muito forte, a questão da sexualidade, como lidar com isso. E, particularmente, eu acho que as pessoas vão fugindo de entrar nesse assunto, né? De falar, de orientar os pais. Então, eu fico muito feliz, porque eu sou uma privilegiada, que lá no meu consultório nós temos 2 terapeutas homem, né? E que isso fica um pouco mais, não é que seja não homem só que pode fazer isso, mas fica um pouco mais fácil entrar nessas questões também. Então, mas eu acredito particularmente que está aí uma área que a gente ainda tem muito pouco programas voltados mesmo, né, para o adolescente, para o adulto. Lá em Campinas, onde eu vivo, tem um grupo que tem uma preocupação, e é bem interessante o trabalho que eles fazem. Então, eles têm uma programação mesmo, assim, de ir para a lanchonete, de ir para a balada, mas na verdade, assistido. Né? Então, tem um grupo, existe, sim, pessoas, né? Tem uma pessoa que se responsabiliza, né? Ela é uma terapeuta ocupacional, e ela tem outras pessoas que vão junto e que participam. Então, os pais vão, deixam no determinado lugar e depois voltam buscar. E é bem diversificado mesmo, né, o tipo de programa. Mas é assim, né, diante do que eu acho que tem de pessoas com esse tipo, né, de necessidade de ajuda, ainda a gente tem muito pouco programa para oferecer que está relacionado a isso. So we have similar programs in the United States, and they're fabulous programs, opportunities for individuals with autism to have organized experiences in social environments. Ela está dizendo que nos Estados Unidos tem programas similares a esse, dando oportunidades para as pessoas jovens com autismo de passar por ambientes diferentes. We also have a lot of these programs popping up on our college campuses. We have more and more individuals with autism who are going to college. Isso está sendo extensivo às faculdades, porque cada dia mais tem pessoas com autismo
transitando para o ensino superior. Então, essa transição para o ensino superior também é apoiada nas faculdades. What we found on our college campuses is that we have to be very specific and clear about the role of the peer for the person with autism, because we've found that sometimes we blur the lines of what is a friend and what is somebody who's volunteering to be a support peer. Ela está colocando que dos pontos delicados que eles prestam atenção é quem é essa figura, que papel ela tem que assumir, porque existe uma linha muito tênue que divide esse amigo desse terapeuta, desse acompanhante. I came here with my friend Dr. Mia Armstrong. We're friends, we go to dinner, we do all kinds of things. But if Mia was a volunteer peer, I should not have that same expectation of her to come on a trip to Brazil with me. Ela está dizendo que ela veio passear com uma amiga, que é pediatra, que é a Mia, e elas compartilharam várias coisas, mas se ela fosse voluntária para acompanhá-la algumas coisas, talvez mudasse essa intimidade, essa parceria. A amizade, ela fica diferente com relação ao tipo de postura que o amigo tem que ter com a pessoa. So alongside of the programs, we also want to be continuing to explore what is a friend. Just because we might label somebody a friend, are they really showing friend behaviors? Uma das coisas importantes, então, é definir diretamente o que é ser um amigo. Quais são os comportamentos que um amigo precisa emitir para mostrar de verdade o que é amizade. And then, last but not least, we want to make sure that we're helping that individual be able to initiate friendships with other people that hopefully they can grow their peer group outside of the volunteer peer. E o mais importante é provocar na pessoa com autismo a espontaneidade para perceber quais são os comportamentos que ela precisa ter para espontaneamente fazer amigos, não só estar perto de alguém. Eu só quero complementar Cadê? rapidinho. Tati, desculpa. A questão que a Tamara colocou, só reforçando a importância de uma formação profissional muito específica para quem trabalha como acompanhante terapêutico. Eu não acho que é um serviço fácil de ser feito, requer habilidades do terapeuta, que são habilidades completamente distintas ou relativamente distintas do terapeuta de consultório. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem cursos de aprimoramento específicos para formar profissionais que vão atender em ambiente extraconsultório, justamente porque você vai ter que lidar com variáveis, com contingências que são diferentes, né, que são naturais, que são importantes, sim, para generalizar aquilo que a gente ensina num ambiente mais estruturado, então, para oportunizar, de fato, momentos para esse indivíduo poder, né, emitir comportamentos do que é ser amigo, mas acho que tem que ficar muito claro que isso é uma atividade profissional e que ela tem que ter uma formação específica para isso, porque senão a gente acaba tendo uma série de problemas, inclusive éticos, porque você vai na casa do paciente, você vai com o paciente para a balada, você vai com o paciente para o cinema, então, e muitas vezes você vai sair com o paciente e com os amigos do paciente. E aí, eu fiz curso, né? Eu não trabalhei com isso, mas eu fiz curso sobre isso, e eu lembro que já teve casos, por exemplo, de ter problemas do acompanhante ir com o paciente para a balada e os amigos do paciente gostarem pra caramba do terapeuta e passar a balada inteira curtindo e conversando com o terapeuta. E o paciente ficar emputecido, né? Então, assim, eu acho que... Não, é verdade. Com toda a razão, né? Com toda a razão. Então, eu acho que não é... A gente tem que tomar muito cuidado, talvez, com essa palavra amigo, porque eu acho que amigo é diferente de terapeuta. O terapeuta ele tem que ter uma formação muito específica para esse tipo de atuação, porque não é fácil. E a gente tem cursos específicos para isso também. Então, acho que é importante colocar que não é qualquer pessoa que você se formou e pode ir fazendo esse tipo de trabalho. Não, você tem que ter uma formação específica para isso. Oi, boa tarde. Eu sou Meire, de Feira de Santana, na Bahia. Na verdade, eu queria perguntar à mesa, não sei exatamente quem responderia, no caso do diagnóstico tardio do autismo, como foi o caso, né, do Rodrigo. Assim, as crianças que houveram, né, tiveram outros diagnósticos e depois, até na adolescência, assim, foi que realmente foi fechado um diagnóstico de autismo. Eu queria entender assim um pouco melhor, bem rapidamente, lógico. Não dá para entender, né? Isso, porque não dá é para algo entender. Compreensível, né? Se você tem um quadro que é óbvio,
Eu acho que essa coisa pode acontecer quando você tem quadros muito sutis que entram naquilo que eu chamei de uma faixa de penumbra, que é aquele nerd, que é meio nerd, um pouco de autista, que muita gente diz assim, ele tem comportamentos autísticos, mas ele não é autista. Que, em outras palavras, talvez signifique, ele não preenche todos os critérios, só alguns. Então, nesses casos, eu acho que, seguramente, tem dúvida quanto ao diagnóstico, e o sujeito não é incomum, eu acho que quem trabalha com famílias aqui, eu tenho uma experiência de várias famílias em que você recebe uma criança de 8, 9 anos, você fecha o diagnóstico de autismo de alto funcionamento ou de Asperger, e o pai vira para vocês assim, não, Salomão, eu acho que nada disso, ele é igual a mim. Eu falei assim, exatamente, esse é o problema. Quer dizer, esse é um cara que casou, teve filhos, etc. e tal, e naquele momento ele se dá conta que ele se enquadra dentro daquela condição. E frequentemente eles voltam depois e dizem, olha, eu fui estudar, ou a mulher volta, né? Ela volta sozinha e diz assim, Salomão, ele é igualzinho o filho. E aí, esse diagnóstico foi feito tardiamente? Sim, aos 40 anos, né? Agora, quanto mais típico é o quadro, mais precoce tem que ser o diagnóstico. Porém, até 4, 5 anos atrás, o perfil de criança que procurava a gente no consultório eram crianças de 5, 6 e 7 anos. Hoje, 80% tem menos de 2 anos. Então, isso cria um problemão, porque, assim, de repente, todo mundo acha que tem filho autista. E se você não tomar cuidado, você entra nessa história. Então, é muito frequente no consultório você ter que destruir essa possibilidade, né, e mostrar que não, que até aquele momento não existe. Mas ainda hoje você faz diagnóstico. Outro dia eu vi um menino de 16 anos. Ele chegou no meu consultório com a mãe, e aí eu sempre pergunto, por que você está aqui? Aí vira a mãe e fala assim, ele achou que tem uma tal de síndrome não sei do quê. Aí eu falei, qual é a síndrome que você acha que tem? Eu acho que eu sou Asperger. E ele é Asperger. Ele entrou na internet e botou lá, não consigo fazer amigos, não gosto de olhar no olho do outro, tenho... E a mãe falou assim, eu acho que ele não tem nada, eu acho que ele é um cara meio tímido e tal. Então, quando que acontece tardiamente? Quando o sujeito tem um quadro muito atenuado. Ainda assim, você vê casos severos não diagnosticados até muito tempo, por falta de conhecimento adequado da classe médica, na minha opinião. Só complementando o que o doutor Salomão falou, esse é outro caso muito comum de diagnóstico tardio. Geralmente, em muitos casos, o pai quando o filho é diagnosticado com algum tipo de autismo, mais tarde o pai ou a mãe são diagnosticados. Em Curitiba, por exemplo, tem um caso bem conhecido, né? O Fúvio Pacheco, o organizador do evento de quadrinhos que teve semana passada. Ele, inclusive, é autor de um livro sobre autismo também, Relatos Azuis, que ajuda a entender bastante o tema também. No meu caso, e tem isso também, né? Alguns autistas chegam à idade adulta ou sem terem tido filhos, ou sem terem tido experiências sexuais, por causa dessa dificuldade do traquejo, né? Como ele disse. E no caso dos autistas casados, eu diria que assim, pelo menos 80%, 90% dos casos foi a parceira que tomou a iniciativa com ele. No caso dos autistas, dos homens que são casados e tiveram filhos. Eu sou membro de vários grupos nas redes sociais, tenho amizade com muitos autistas adultos que são casados e têm filhos. Inclusive, até cheguei atrasado agora na mesa, porque estava falando com um deles, aqui na frente. E eles sempre repetem isso na história de como conheceram os parceiros. O trabalho da aproximação, da conquista, na maior parte, 80%, 90%, foi feito por elas. E é só para fechar aqui, que é isso, que essa parte da conquista é mais difícil porque depende dessa, é como eu falei na minha palestra de ontem, depende dessa parte do subjetivo, né? Não é chegar na mulher e falar, eu quero te beijar na boca, eu quero te levar para a cama. Tem que... Mas olha, tem gente que faz isso. Sim, mas a gente inclusive as mulherada.
Mas aí a gente sem vergonha. É isso, né? Não é tu falar que quer fazer isso, é fazer a pessoa transmitir a ideia, plantar a ideia na cabeça da pessoa. Como a gente se expressa só da forma, se expressa melhor da forma objetiva, né? É bem mais, é praticamente um desafio. E na parte, então, só para fechar, na parte da conquista é isso. A gente está tentando vender o nosso peixe, tentando mostrar de forma subjetiva que a gente é uma boa companhia. E na relação propriamente dita, a pessoa aceita a gente como é, apesar dos defeitos. Com certeza. Tá. É contar um pouquinho sua experiência e quais os resultados obtidos com o uso do TEACH para crianças autistas com deficiência intelectual grave. Okay, so our experience, and I know the question is about severe intellectual disorder, but I think it's what we witness is it doesn't matter about intellectual functioning. Our experience is that when we are able to teach individuals with autism how to use visual instructions, we are allowing them to be more competent and independent with different tasks. Não importa o nível de funcionamento, tipo de inteligência, quando a gente tem uma pessoa com autismo para trabalhar, o uso desses suportes visuais ele atinge independente do nível de severidade. So at TEACH, we have a database that has been growing with individuals since since the 60s. And this database has data that was collected over several instances for each of the people or for many of the people in the database. O TEACH tem uma base de dados muito forte e grande, desde o final da década de 60. Então, é possível a gente medir esses efeitos ao longo na população ao longo do tempo. So, when these individuals were young children, we have now tracked down some of these individuals who are now in their 30s, 40s, 50s, in order to try to see what do we know about when they were younger that predicted best outcome later on in their life. Existe a possibilidade, então, de checar o que aconteceu ao longo da vida. Algumas pessoas, eu já falei sobre essa pesquisa que tem acontecido, essas pessoas cresceram, estão com 30 anos, 40 anos, 50 anos. Quais foram as intervenções que foram acontecendo ao longo do tempo? And we were really surprised when we looked at the data that over and above severity of autism and over and above intellectual disability, what was most predictive of best outcome later on in life was independence. O que mais interessa na vida da pessoa e que dá para a vida da pessoa qualidade enquanto adulto é independência. Então, quando as pessoas são mais independentes, essas pessoas produzem mais na vida adulta. So how many things the individual could do for themselves in the community, in their home, in their day-to-day life, that was the most predictive of best outcome for individuals with autism. And so that's why we put so much emphasis into putting structures into place that allow the person with autism to be independent, regardless of their intellectual functioning. Ao invés de colocar a atenção na questão da intelectualidade ou na severidade do quadro, o mais importante é observar o quão mais a pessoa funciona de uma forma autônoma e independente na vida, e isso é predictor de sucesso para a vida adulta mais produtiva. Então, independente do nível de funcionamento, o que a gente precisa olhar e controlar é o nível de independência. Meu nome é Adriana, eu sou pedagoga aqui em Curitiba, trabalho em uma instituição de ensino superior e sou formadora, e com esse processo, nesses 3 dias aqui, me considero multiplicadora de todo esse conhecimento que vocês compartilharam conosco, comigo em especial. Quando o Dr. Salomão estava falando, quando ele disse a palavra educação, acendeu a minha luzinha, enquanto educadora, no sentido de que, em um dado momento, não sei se aconteceu com algum colega, eu estava acompanhando uma aluna em um processo de estágio, e na sala de aula, a professora regente foi nos apresentar, e também as crianças a nós. E aí ela apresentou o Eduardo, a Gabriela, a Carolina, e, de repente, ela disse: prof, esse é o Felipe, o aluno de inclusão.
Quando ela disse o aluno de inclusão, me acendeu uma luz vermelha, no sentido de ele está rotulado como inclusão. E aquilo me chamou a atenção e eu fiquei preocupada, e é uma preocupação que eu carrego até hoje, e converso muito com as minhas alunas sobre essa questão. E o professor Salomão disse também um posicionamento com relação à questão de pensarmos numa mudança na questão do espectro. Doutor Salomão, será que é possível, em algum momento, seja dentro da área da neuromedicina, educação, enfim, é possível nós pensarmos sobre uma nova terminologia no lugar de inclusão, ou de que forma podemos refletir melhor sobre o termo ser um aluno de inclusão? Olha, eu tenho problemas com essa coisa de nomenclatura. A minha vivência mostra que, frequentemente, você muda o nome, mas não muda o conceito. Então, exemplos que eu posso te dar. Antigamente, indivíduos com síndrome de Down eram mongoloides. Até que os mongóis reclamaram e pediram para que se mudasse o nome, então eles passaram a se chamar indivíduos com síndrome de Down. Em São Paulo, quando houve um enorme movimento na mídia sobre isso, o que se dizia é que você não pode manter o termo de mongoloide, porque filhos de profissionais da área da saúde, quando quisessem ofender o outro, iam chamar o cara de mongo. Aí você mudou para síndrome de Down. O que aconteceu? Filhos de profissionais da área da saúde passaram a ofender o outro com o nome "você tem Down". E agora, os indivíduos que têm síndrome de Down não querem mais ser chamados de síndrome de Down, agora eles querem ser de trissomia 21. Então, você vai mudar o nome e não vai mudar nada, porque se persiste o preconceito, o nome acompanha o preconceito. Então, talvez os nossos esforços deveriam ser para combater o preconceito, de tal forma que os nomes possam ser usados de forma absolutamente tranquila. Você vê isso em várias outras... Por exemplo, o pessoal da área de educação, frequentemente, isso eu já ouvi pessoalmente, para que rotular uma criança? Você vai dizer que ela é disléxica, que ela é autista, ela vai ser estigmatizada e nada muda, depende de como você usa o rótulo. Se você não disser que esse menino é especial, ele será prejudicado por ser considerado igual aos demais, que ele não é. Então, você pode mudar o nome que você quiser. É de exclusão, é de inclusão, é especial, mas ele tem que ter um nome, porque as pessoas se sentem melhor quando tem um nome. É melhor ter um nome do que ser um ET. Crianças pequenas, frequentemente com 9, 10 anos de idade, ficam profundamente felizes quando elas sabem que elas têm autismo. Porque ninguém quer ser autista. Mas uma vez que você é, ninguém melhor do que você saber quem é você. Então, essa coisa de rótulo, para mim, como médico, eu não concebo que alguém possa imaginar um plano de tratamento sem saber o que o cara tem. Eu acho absolutamente... Tem escolas em São Paulo que dizem assim, trabalhamos com crianças especiais, não me interessa se é autista, se é deficiente intelectual, como? É completamente diferente trabalhar. Você pode trabalhar com todos, mas cada um tem um jeito de aprender. Então, não concordo, não. Eu acho que pode ser de inclusão, pode ser o nome que você quiser. Eu acho que o que está por baixo é o preconceito que existe com relação ao diferente. A nossa sociedade é uma das mais preconceituosas do mundo. Você está numa sociedade em que você tem que pôr um cartaz no elevador para dizer que pessoas de todos os credos, cores e raça podem entrar. O que é isso? Ou você está num país que tem uma lei que diz que você não pode falar mal de negro. Uma lei não muda nada, o preconceito continua igual, só que agora você não fala, porque você pode ser preso, enfim. Eu acho que a gente tem que acabar com essa hipocrisia do nome. Eu acho que as coisas têm nome. O Brasil é o único país do mundo que não tem epilepsia. Vocês sabiam disso? No mundo inteiro, 1% da população tem epilepsia. No Brasil, todos têm disritmia cerebral. Olha que coisa maravilhosa! O médico disse que eu não tenho epilepsia, eu tenho uma disritmia cerebral. E o que você toma? Idantal, que é o que se dá para todo epilético do mundo. Muda alguma coisa na vida do cara? Outro preconceito. Existe no mundo hoje uma corrente que está pregando a cirurgia
a estética de indivíduos com Down, para fazer com que eles tenham uma carinha menos Down. Isso se faz no Brasil, isso se faz em Israel, isso se faz na Alemanha. E aí, para que isso? Quer dizer, que coisa horrível é essa? O sujeito tem síndrome de Down, é isso que ele é. Mas você vive uma coisa tão estranha que, de repente, para você conseguir aguentar o fato de ter um filho deficiente, você torna aquilo uma vantagem. Então, tem um sujeito que anda em São Paulo com um adesivo no carro dizendo assim: o meu filho tem mais cromossomos do que o seu. Não, como se isso fosse uma vantagem. Só complementando, concordo plenamente com o doutor Salomão e professor. Só lembrando, né, que, e roubando um pouco da fala do professor Ramiro de ontem, lembrando que a questão que foi colocada ontem aqui no Congresso, nas palavras do professor Ramiro, quando ele coloca que o cérebro, né, ele reage àquilo que é diferente em milissegundos, muito rápido, antes da gente perceber aquela diferença, e que isso é construído culturalmente no convívio com os outros, com as coisas, e que dá para a gente modificar, o que ele quer dizer com isso? Que a formação, né, o que a gente vai fazer enquanto formação, enquanto profissionais, enquanto pessoas que vivem na sociedade, de entender o que há de diferença, a gente educa também o nosso cérebro a não reagir de modo desproporcional, equivocado, ou de modo exacerbado, de um modo irregular à irregularidade que é apresentada no mundo. Fazendo essa educação em nós mesmos, a gente trabalha de uma forma melhor com essas nomenclaturas que são, assim, cada hora criada uma nova e que causam desconforto que não necessariamente deveria causar. Boa noite. Que tem coisas que, como mãe de autista, fica bem difícil ouvir e não tomar um posicionamento. A gente fala muito dessa questão da inclusão, incluída até pela fala do doutor, de rótulos. Na verdade, o que a gente espera, quanto família, é que as pessoas cheguem em nossos filhos, ou em nós, quanto autistas, né, já adultos, cheguem pelo que somos, né? Então, aqui tem inúmeros profissionais. Eu não sou formada em nada, tá? Só para esclarecer, por isso que eu estou relacionando a questão dos profissionais. Eu sou formada em ser mãe apenas. E é muito complicado quando as pessoas também, os profissionais, chegam no meu filho só pelo fato dele ser autista. Então, às vezes, tenta pensar um pouco isso, né? Chegue na criança por aquilo que ela é também, né? Se aproxime da criança por aquilo que ela é, por aquilo que ela pode te ofertar, quanto pessoa, quanto ser humano também. Ele é um garoto incrível, ele tem qualidades incríveis, independente de todas as dificuldades. Então, olhem, sim, óbvio, vocês estão se formando para isso, né? A gente está aqui buscando conhecimento para isso, mas olhem o ser humano também, né? Ele tem um espaço na sociedade que a gente está batalhando pela inclusão, quanto seres humanos, não só quanto ciência, quanto seres humanos que somos. Então, é importante, às vezes, ressaltar isso, porque inclusão não é só incluir na escola, incluir na piscina, incluir na festinha, incluir, não. É incluir quanto ser humano no passo que você dá em direção a ele, daquilo que ele te retorna quanto pessoa, e não só daquilo que ele te retorna quanto estudo. Tá? Isso mesmo. Obrigada, Jaque. Boa tarde a todos. Nós, do Grupo Educacional Policívitas, nós sempre definimos todos os eventos, todas as atividades que nós realizamos com uma palavra. E não poderá ser diferente com o 2º Congresso Interamericano de Autismo e Políticas de Inclusão. E a palavra
que hoje nós temos para expressar aquilo que lemos e vivenciamos durante esses 3 dias é gratidão. Gostaríamos de agradecer os nossos membros da comissão científica, professora Maria Elisa, professora Simone, professor Djalma, que, não tenham dúvidas, não mediram esforços para que esse evento fosse exatamente o que vocês puderam vivenciar nesses 3 dias, aquilo que busca quase o estado da arte. Gostaríamos também de agradecer todos os palestrantes que estiveram aqui para brilhantar e, o mais importante de tudo, fazê-los agregar conhecimento. Como disse o palestrante professor Salomão, se vocês saírem daqui e durante suas caminhadas estiverem refletindo de maneira diferente, a nossa missão foi sucesso. E isso nós temos a certeza, e vocês tenham também, que tudo que nós buscamos foi para fazer isso, contribuir nas suas caminhadas. Quero também agradecer a CIA10, a agência oficial do Congresso. Quero também agradecer a Comeventos, todos os seus colaboradores, que também não mediram esforços para que toda a organização estivesse a mais perfeita possível. Quero também agradecer aqui na pessoa do Jean, nosso mestre de cerimônia, e da Nayara, todos os colaboradores do Grupo Educacional Policívitas, que também não mediram esforços para que, em detalhes, tudo fosse bem e fosse oportunizado a vocês aquilo que de melhor nós conseguimos fazer. E, por fim, gostaria de dizer que, para nós ter a certeza de que vamos ao 3º Congresso Interamericano de Autismo e Políticas de Inclusão, é não só prazeroso, mas é a certeza que estamos caminhando com aquilo que mais nos move, que é transformar, ou pelo menos contribuir, o nosso país através da educação e do conhecimento. Nós estamos chegando a 127 mil alunos nos nossos diferentes cursos de pós-graduação, formação continuada e, o mais importante, nos estados mais longínquos do estado do Paraná. Por quê? Porque nós temos a certeza que não é o limite geográfico que oportuniza e faz a transformação das pessoas. Então, todos vocês tenham a certeza de que nós vamos fazer no 3º Congresso, nos dias 13, 14 e 15 de setembro, ainda melhor que o 2º. Nosso muito obrigado, que todos vocês tenham um excelente retorno e felicidades em suas caminhadas. Está encerrado o nosso Congresso. Obrigado.